de hoje nós vamos falar sobre o alongamento. Quando, como e o porquê fazer alongamento. Ele é fundamental para o nosso dia a dia, é fundamental para o nosso bem-estar físico, para o nosso corpo. E não só para as pessoas que praticam atividade física ou exercício físico constantemente, mas para a população em geral, certo? Então, primeiramente, vamos entender. Você já teve algum desconforto, alguma dor simples, uma dor na coluna, uma dor no pescoço, tá? Uma dor no ombro, se sentiu cansado? Bom, isso pode ter a ver com a questão de ter dormido mal, a má postura ao sentar, até em pé mesmo, o estresse, atividade física realizada de forma equivocada. Tudo isso pode ocasionar essas pequenas dores, essas pequenas lesões. E um bom alongamento pode ajudar a melhorar e a prevenir esse tipo de situação. Então, o que é alongamento? Alongamento são exercícios físicos que visam a preservação e o aperfeiçoamento do grau de flexibilidade muscular. A prática do mesmo favorece o estiramento das fibras musculares, contribuindo para que o seu comprimento aumente. Isso ocorre devido ao aumento da temperatura dos músculos. Quanto mais se alonga um determinado músculo, maior será o fluxo da articulação controlada por ele e melhor será a sua flexibilidade. Ou seja, o alongamento é um tipo de exercício que precisa ser feito antes e depois de qualquer outro tipo de atividade. Esses exercícios preservam e aperfeiçoam o grau de flexibilidade muscular do corpo, estimulando o estreitamento de suas fibras. Para que a gente possa entender melhor, vamos analisar como funcionam os músculos no corpo humano. O nosso corpo tem centenas de músculos. Cerca de 35 a 40% do peso corporal é constituído de tecido muscular, dividido em 3 tipos: o liso, o cardíaco e o esquelético, sendo que o último tem cerca de 650 músculos estriados. O músculo estriado cardíaco está localizado no coração. São controlados pelo sistema nervoso vegetativo. Suas características são contrações fortes e involuntárias. Os movimentos desses músculos possibilitam o transporte de sangue para o nosso corpo. Já no fígado, intestino, estômago e na pele, por exemplo, nós encontramos o músculo liso. A contração dessa musculatura ocorre de forma lenta e involuntária. Sua função é a regulação do volume dos órgãos, como, por exemplo, o refluxo de alimentos no estômago. Eles têm a habilidade de estreitar e manter a tensão por muito tempo. Ou seja, esse tecido faz todo o trabalho que a gente não percebe no nosso organismo. E claro, o músculo estriado esquelético está ligado ao esqueleto e interligado através dos tendões. São controlados pelo sistema nervoso central, em conjunto com ossos e articulações. São responsáveis pela movimentação voluntária do corpo. São os músculos que podemos ver e sentir. São os músculos que trabalhamos na academia para aumentar a massa, por exemplo. Outra função atribuída a ele é a estabilização do corpo, ou seja, sentar, deitar, ficar de pé ou agachado. O equilíbrio corporal no todo ocorre por causa das contrações musculares deste tipo de músculo estriado. Eles também são capazes de produzir calor no corpo, equilibrando a temperatura do organismo através da contração involuntária executada por eles. Os músculos esqueléticos produzem calor e aumentam a temperatura corporal quando estamos expostos em lugares frios, por exemplo. Cada músculo é formado por fibras musculares de 2 tipos principais: a de contração rápida, que facilitam a realização de movimentos explosivos, e a de contração lenta, úteis nas atividades de resistência. Para se movimentar, o nosso corpo realiza um gasto energético que impulsiona os nossos músculos, como se fosse uma locomotiva dentro de uma grandiosa engrenagem que funciona de forma coletiva, fazendo com que o nosso corpo consiga realizar atividades físicas, atividades de comunicação, de linguagem, seja ela escrita, falada e corporal principalmente.
Algumas das contribuições do tecido muscular é que nosso organismo funciona de forma harmônica. Por isso que é tão importante que a gente cuide bem dos nossos músculos. E é assim que o alongamento nos auxilia. Esse é um dos benefícios de se alongar. O alongamento ele vai aumentar a flexibilidade. Os músculos funcionam igual a um elástico. Eles esticam e se contraem. E o alongamento faz esse movimento igual a um elástico. Quanto mais você alonga, mais fácil fica de esticá-lo. Com isso, você consegue realizar os movimentos de maneira mais fluida e com menor esforço, sem parecer um robô. Por exemplo, aumenta a amplitude do movimento. A amplitude do movimento é um dos itens mais importantes no treino e na vida. É graças a ela que você consegue dar um passo mais largo ou fazer um agachamento completo. Isso também ajuda na hipertrofia muscular, pois otimiza os exercícios realizados, trazendo mais qualidade para o seu treino. Promove o bem-estar físico e psicológico. O alongamento é uma das formas de relaxar o músculo. Após um dia tenso de trabalho, estressante, é muito bom se alongar. Os exercícios relaxam a musculatura, que ficam tensionadas e ainda libera serotonina, que é o hormônio regulador do humor. Isso melhora o bem-estar físico e psicológico, ajudando a aliviar o estresse. Reduz a possibilidade de lesões. Muita gente acredita que alongar-se logo antes de um treino previne lesões. Isso na realidade não acontece. E dependendo do caso pode trazer o efeito contrário. Tá? A médio e longo prazo, o alongamento tem um efeito crônico na prevenção de lesões. À medida que você aperfeiçoa sua flexibilidade, você melhora a qualidade dos movimentos e isso reduz a chance de se machucar e se lesionar. Diminui as dores musculares. Um dos efeitos agudos imediatos do alongamento é a inibição da dor. Isso significa que ao se alongar, você diminui a sensibilidade à dor. Então, se você estiver com a dor no pescoço por causa do estresse ou tensão muscular, alongar a região traz um alívio imediato. É preciso ter cuidado também com o motivo da dor. Alongamento é só eficaz para isso quando se trata de tensão muscular. Estimula o desenvolvimento da percepção do próprio corpo, melhora a postura, diminui a tensão muscular, ameniza cólicas menstruais, estimula o cérebro a liberar serotonina, diminui a incidência de câimbras, além de inúmeros outros benefícios. Porém, o hábito de alongar-se tem que ser constante e adequado para desfrutar dos benefícios citados. Como deve ser feito então o alongamento? É essencial a prática do alongamento constante, de preferência todos os dias. É importante ressaltar que você não pode sentir dor ao alongar-se e deve fazê-lo de forma correta, com calma, relaxado, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. E claro, como a gente não pode esquecer, todo e qualquer exercício físico deve ser orientado e supervisionado por um profissional da área de educação física. Com relação ao alongamento, cada posição de alongamento deve ser feita durante 10 até 45 segundos. O ideal é que você faça um pré-aquecimento antes, como por exemplo uma caminhada de 5 minutos ou alguns polichinelos, antes de executar os exercícios de alongamento para deixar a musculatura aquecida. É importante iniciar o alongamento pelos músculos primários, que são os superiores das costas, peitoral e posterior das coxas e glúteos, pois eles são os que contribuem mais intensamente na execução dos movimentos. Depois, alongue os músculos auxiliares ou secundários, como os músculos das mãos, dos dedos e dos bíceps. Existem alguns tipos de alongamento. Eu vou destacar aqui o alongamento estático, no qual o indivíduo fica parado, só movendo a região do grupo muscular que ele está alongando, esticando assim ao máximo dentro do tolerável, dentro do limite e com movimentos lentos, fazendo com que o corpo realize aquele alongamento por alguns segundos. A posição desse tipo de alongamento pode ser de 10, 15, 20, 30, 40, 45 segundos cada movimento e ele contribui
para melhora da flexibilidade, consome pouca energia e o risco de lesão é bem menor do que os demais. O alongamento dinâmico é muito praticado, por exemplo, nas aulas de educação física. São alongamentos feitos antes das atividades e exercícios físicos, geralmente depois do aquecimento, e são feitos sem carga e com muitas repetições para aquecer bem os músculos. Temos também o alongamento passivo. Alongamento passivo são aqueles realizados com a utilização de algum equipamento, como uma bola suíça, uma faixa elástica e até mesmo com a ajuda de uma outra pessoa. Sua função é a mesma do alongamento estático, relaxar os músculos e adquirir maior flexibilidade. Existem também outros, como alongamento isométrico, facilitação neuromuscular proprioceptiva. Então nós temos outros tipos de alongamento também. Uma dúvida muito frequente é qual o momento certo, o momento ideal, quando se deve realmente realizar um alongamento. Bom, muitas pessoas são contrárias ao alongamento antes do exercício. Um dos principais motivos é que fazer alongamento antes de começar um exercício, principalmente um exercício de força, de hipertrofia muscular, pode comprometer o desempenho de alguns movimentos, pois o alongamento pode induzir a redução de rigidez músculo-tendínea e isso diminui a eficácia de produzir força. Porém, quando se trata de desportos como o futebol, por exemplo, o alongamento antes da prática afeta a resistência muscular, o que diminui o risco de lesão quando você está praticando atividade esportiva. Nesse caso, seria interessante fazer um alongamento dinâmico e, após a realização da prática esportiva, realizar um alongamento estático e passivo. Contudo, é importante ressaltar que os alongamentos só podem ser realizados imediatamente após o exercício se a sua prática de exercício não tiver sido muito intensa. Práticas intensas, você deve esperar um pouco para realizar o alongamento. Contanto, não pode deixar a musculatura esfriar. Portanto, o ideal é que após a atividade intensa, a pessoa caminhe por uns 5 a 10 minutos e só então encerra com alongamento estático ou passivo. Porque quando terminamos um exercício de alta intensidade, o nosso organismo libera ácido lático, deixando as fibras musculares mais rígidas e, consequentemente, perde-se um pouco da elasticidade. Assim, os alongamentos estáticos e passivos, nesse caso, contribuirão para uma melhor recuperação muscular. Alguns outros cuidados também devem ser tomados na realização do alongamento. Se você não tem o hábito de fazer e não tem certeza dos movimentos corretos, não faça. Busque a ajuda de um profissional. Se você está com algum tipo de dor na coluna, uma lesão ou se recuperando de alguma lesão, o ideal é também que você busque orientação e seja acompanhado por um especialista. Caso contrário, você pode agravar o problema praticando esse tipo de exercício. Mantenha sempre a postura correta. Ao fazer os movimentos do alongamento, faça dentro do seu limite. Com a prática constante, a flexibilidade irá progredir. Não é preciso forçar e nem sentir dor. Se você sentir fadiga, procure um médico. Não faça alongamento se tiver deficiência de cálcio. A ausência desse mineral significa ossos frágeis. Se durante a realização de algum movimento você sentir dor, pare. Sentir dor não é o ideal. O alongamento gera apenas uma tensão muscular, mas uma tensão tolerável, uma vez que o alongamento tem que ser relaxante. Procure utilizar roupas leves e confortáveis que permitam que seus movimentos sejam livres. E claro, observe atentamente seus movimentos, se os mesmos estão em harmonia. Seu corpo deve estar harmônico ao realizar o movimento dos alongamentos para que você realmente sinta os benefícios dessa prática. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não deixe de falar aqui conosco. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de dar o seu like. Obrigado e até mais.